Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre os exemplos da narrativa, trabalhar com todos os elementos que nós vimos, ou com a grande parte dos elementos da narrativa que nós vimos, para encerrar de vez esse assunto, tá bom? É como eu disse na aula passada, e todas as outras aulas sobre a narrativa, os elementos da narrativa, eles são extremamente importantes para compor uma narração. E quando a gente fala de narração, a gente não está falando apenas daquele romance grosso, comprido, né? A gente está falando de algo curto também, como um mini conto, um conto, uma crônica, né? Pode ser, sim, um romance, a novela, né? Mas a gente também pensa nesses mais curtos, principalmente pensando nos nossos queridas crianças, queridos alunos, certo? Então, vamos lá. Hoje eu trouxe, na verdade, são 2 mini contos. Eu acredito que você já tenha escutado falar sobre, né? Então, a gente vai falar aqui sobre a narração, ler um pouquinho sobre ela, são curtos, tá bom? Só para a gente ter uma ideia de como que a gente trabalha os elementos da narrativa, como que a gente consegue identificá-los dentro de um texto. Bom, vamos lá. Então, o primeiro que a gente tem aqui é um texto da Raquel de Queiroz, que todo mundo já escutou falar sobre ela, uma fofa, e ele se chama Bezerro Sem Mãe. Eu vou ler para vocês. Foi numa fazenda de gado, no tempo do ano em que as vacas dão cria. Cada vaca toda satisfeita com o seu bezerro, mas 2 deles andavam tristes de dar pena. Uma vaca que tinha perdido o seu bezerro, e um bezerro que até parecia estar chorando, com os peitos cheios de leite, sem filho para mamar. E o bezerro, sem mãe, gemia, morrendo de fome e abandonado. Não adiantava juntar os 2, porque a vaca estava. Ela sentia pelo cheiro que aquele bezerrinho órfão não era filho dela, e o empurrava para longe. Aí o vaqueiro se lembrou do couro do bezerro morto, que estava secando ao sol. Enrolou naquele couro o bezerrinho sem mãe e levou o bichinho disfarçado para junto da vaca sem filho. Ora, foi uma beleza. A vaca deu uma lambida no couro, sentiu o cheiro do filho e deixou que o outro mamasse à vontade. E por 3 dias foi aquela mascarada. Mas no 4º dia, a vaca, de repente, meteu o focinho no couro, puxou fora o disfarce, lambeu o bezerrinho direto, como se dissesse: agora você já está adotado. E ficaram os 2 no maior amor, como filho e mãe de verdade. Que bonitinho, né? Bom, então vamos entender aqui quais são os elementos da narrativa quando alguém perguntar para vocês numa prova. Olha a dica. Quais são os elementos da narrativa? Ou quando vocês derem uma atividade para os seus alunos para poder identificar tempo, espaço, enredo, né? Quando a gente fala de personagens, de narrador, tá bom? Ou apenas o tempo e espaço, dependendo da onde você estiver trabalhando, em que série você estiver trabalhando com os seus alunos, tá bom? Eu acho super importante, quando a gente faz uma leitura de um texto, perguntar quem é que faz parte desse texto, quando que aconteceu essa história, né? Aonde aconteceu essa história? Onde será que estavam os bezerrinhos? Por exemplo, na casa de alguém? Né? As crianças, elas vão trazer, com certeza, alguma coisa do imaginário delas, mas também muita coisa trazida do texto, que é o mais importante, e é o que a gente quer. Peraí, que eu queria estar acabando, acredite se quiser. Então, vamos lá. Vamos ver em que momento, aonde a gente pode encontrar todos aqueles elementos, ou mesmo os elementos que a gente também já trabalhou, certo? Então, o que a gente tem aqui? Todo ele aparecendo. Vocês estão vendo aí? Essa chave que apareceu. Então, a gente tem o texto inteiro, claro, é o enredo. O que é o enredo?
O enredo é a história contada. Ai, professor, e se fosse um livro grosso? Todo ele seria o enredo. Tá bom? Vamos lá. A gente tem, nas primeiras linhas, né? A gente tem aqui o que a gente chama de apresentação ou introdução, tanto faz, dependendo do professor que está lidando com os elementos da narrativa, tá bom? Então, a gente tem aqui a apresentação. A apresentação, a gente normalmente encontra o quê? Os personagens, tempo, espaço, certo? Vamos ver se é isso que aconteceu. Foi numa fazenda, então a gente já sabe onde aconteceu, numa fazenda de gado, no tempo do ano que as vacas não criam. Então, quando que aconteceu isso? Quando as vacas não criam, certo? Cada vaca, toda satisfeita com o seu bezerro, certo? Então, a apresentação a gente tem aqui a fazenda, a vaca e seu bezerro. Pronto. Já tem o personagem, já tem o tempo e tem espaço. Muito bem. O que a gente tem em seguida, que seria o restante dessa história, tirando essa apresentação e essa introdução? A gente tem aqui o desenvolvimento desse enredo, tá bom? Sim, né? Porque se eu apresento só os personagens, o que vai acontecer em seguida? Eu vou desenvolver a história, vou desenvolver o enredo, certo? E aí, então, a gente tem aqui no finalzinho, e ficaram os dois numa... que nada mais é do que o desfecho dessa história toda, certo? Mas se eu tenho que ter pelo menos uma complicação, não é isso? Um grande problema. Qual é a complicação? A quebra dessa situação inicial que estabelece aí, na verdade, é um conflito, né? Qual é o conflito dessa história? Qual é o problema nessa história? O problema é que dois andavam tristes de dar pena. Uma vaca que tinha perdido o bezerro e o bezerro. Então, a complicação é que a vaca não tinha perdido seu filho e o bezerro, e um outro bezerro, tinha perdido sua mãe. Esse é o grande história, certo? Tudo bem? Aí a gente tem aqui embaixo alguma coisa que é... Ai, perdão. Que a gente vai chamar de clímax. O que é o clímax? O ponto máximo, o auge da história, aonde o grande problema pode ser resolvido, não é isso? Então, a gente tem aqui, ó, pá. E por 3 dias foi aquela mascarada, mas no quarto dia, pronto, vem o clímax. A vaca, de repente, olha o de repente já me traz aí esse clímax, né? Porque não foi assim, a ação não aconteceu naturalmente, foi de repente. Então, de repente, a vaca meteu o focinho no couro e puxou para fora o disfarce. E você fala, meu Deus, a hora que você fala assim, ó, é um clímax, tá bom? Lambeu direto, como se dissesse, agora você já está adotado. É claro que isso aí acaba fazendo totalmente o desfecho, né? Porque tem o clímax e aí tem a resolução do problema, né? A resolução do problema foi ela meter o focinho por baixo do couro, tirando, lambendo e adotando, certo? Tudo bem, gente? Conseguir identificar aqui os elementos da narrativa? Pode ser que dentro de um trabalho, de uma prova, enfim, você especifique quais são os elementos da narrativa que você quer, né? Pode ser que a gente encontre... Sim. E se caso a gente não encontrar, por exemplo, tempo aqui, se a gente não encontrasse, seria um tempo psicológico, tá bom? Se houvesse uma lembrança aqui, por exemplo, seria um flashback, nós também teríamos um tempo psicológico, tá bom? Tudo bem? Então, tá bem. Vamos lá. E qual é o pente, né, do bezerro sem mãe? O pente, lembra? Também são os elementos da narrativa, a gente viu os elementos do enredo e agora a gente vai ver da narrativa, né? Personagem, protagonista, a vaca. Secundário, bezerro, tá bom? Qual é o espaço? Na fazenda. Quem é o narrador? O narrador é observador? Pode ser que sim,
Mas tem um grande detalhe para ele ser onisciente. Ele sabe o que a vaquinha, ou o bezerro, ou até o vaqueiro está sentindo. Traz aqui uma emoção, certo? Então, olha só, mas os dois deles andavam tristes de dar pena, certo? E aí, no final, ela diz assim, o narrador, lambeu o bezerrinho direto, como se dissesse. Como assim, como se dissesse? Você, então, está deduzindo o que você está falando sobre o sentimento dela, sobre a emoção dela, né? Agora você já está dotado. Então, tudo isso faz parte de emoção, né? Então, ó, e ficaram os dois no maior amor como filho e mãe de verdade. Será que é isso mesmo? Você que está vendo isso, né? Então, esse narrador, ele não é o narrador personagem, porque ele não faz parte da narrativa. Ele é o narrador onisciente, que fala sobre os sentimentos de cada personagem, ou de um dos personagens, podia ser, tá bom? O tempo aqui, na verdade, não é psicológico. O tempo aqui, na verdade, desculpa, é quando... aqui, ó, que ele fala. O tempo é no ano em que as vacas dão cria. Não tem o mês certo como cronológico, né? Acho que é por isso que eu classifiquei como psicológico, desculpa. Então, ele é psicológico porque ele não está assim, é mês de janeiro, fevereiro, março, ou abril, maio, junho, julho, agosto, né? E por aí vai. Não está um tempo cronológico, mas é quando as vacas dão cria. Você sabe quando as vacas dão cria? E eu não sei, é só quando cruzar, mas quando que cruza? Por isso que é um tempo psicológico, tá bem? E o enredo? Quando a gente pede dentro do pente desses elementos da narrativa, a gente pede o enredo, a gente não vai pedir para que você conte a história inteira como está no texto. É um resumo. Então, é a história de um bezerro, filhote, que ficou órfão, e a vaca que perdeu seu filho. Porém, o dono da fazenda enganou a vaca, colocando o couro do filhote dela, morto, no bezerro que perdeu a mãe. E ela conseguiu dar de mamar, assim ela adotou o filhote. Perfeito. Resumir, certo? Então, quando a gente pede qual é o enredo, eu não estou pedindo para você contar a história inteirinha, tá bom? É só um resumo bem sucinto, bem direto e objetivo do que você leu, tá? Tudo bem? Então tá, personagens, protagonista, secundário, certo? Não tem anti-herói aqui, antagonista, tá bom, gente? Espaço na fazenda, o narrador é onisciente, o tempo é psicológico, a gente não sabe quando que as vacas dão cria, e o enredo é um resuminho, bem resumido, da história. Então, aqui eu trouxe um outro texto. O Corvo e o Jarro. Alguém já ouviu falar sobre a fábula de Esopo? Eu acredito de que sim, né? Então, vamos lá. A fábula é muito interessante, né? Um dia de sede e se aproximou de um jarro, que uma vez vira cheio d'água. Mas, desapontado, verificou que a água estava tão baixa que ele não conseguiria alcançar com o seu bico. Tentou derramar o jarro, mas era impossível. O jarro era pesado demais. De repente, viu ali perto um monte de bolas de gude. Apanhou com o bico uma das bolas e a jogou dentro do jarro. Depois outra, e mais outra, e outra. E a cada bola que jogava, a água subia. Jogou tantas bolas dentro do jarro que a água subiu até o gargalo. Então o corvo pôde beber. Moral da história, já que toda fábula tem uma história, onde a força falha, a inteligência vence. Interessante, né? Quando a gente fala de fábula, a gente está falando de seres inanimados, onde eles têm aí as características humanas, tá bom? Não que um corvo não tenha sede, mas ele não vai entrar numa casa onde tem um jarro, que já viu que tinha água dentro, né? Ele poderia procurar uma poça d'água, um rio, um lago, enfim, né? Para, então, tomar água, e não um jarro dentro de uma casa. Mas, como a ideia aqui não é trazer essa verossimilhança, mas só se ela é dentro, né, da história, é para trazer aqui, na verdade, essa moral, né, que ensina sempre
alguma coisa, a fábula sempre nos ensina alguma coisa. Então, houve a necessidade de trazer esse jarro aí com as bolinhas, porque quando você não tem a força de derrubar o vaso, então você cria, na verdade, torna-se uma pessoa mais inteligente, porque você cria um desfecho, né? Para uma solução do problema, tá bom? Bom, o enredo a gente tem ele inteirinho aí, né? Do começo ao fim, tá bom? Observem que tanto nesse como no da Raquel de Queiroz, vou voltar aqui para vocês verem, o título não está incluso no enredo, tá? É um detalhe importante para poder falar. Quando vocês forem pedir para os seus alunos criarem, fazerem uma narração, uma narrativa, uma redação, sei lá o nome que vocês queiram dar, eu prefiro falar de narração ao invés de redação. Redação tem um peso chato. Mas não que seja, mas ela tem um peso chato para os alunos, porque eles nunca sabem fazer redação. Mas quando eles vão fazer uma narrativa, não conta-se, se você delimitar a quantidade de linhas, que eu sou contra, mas às vezes é necessário, para se ter um limite mesmo, né? Porque a criança ela pode fazer 3 páginas e você não ter tempo de ler, ou pode ali 3, 4 linhas, que você fala, só isso de história? Oi, né? Nem mini conto feito por, sei lá, Machado de Assis, era tão resumido assim, né? Tendo todos os elementos da narrativa, né? Então, se você explicar elementos da narrativa e ter que ter todos esses elementos, né? Você não vai conseguir fazer um texto tão curtinho assim. Você tem que ter uma criatividade muito boa. Quando vocês forem pedir para os alunos de vocês fazerem essa narrativa e delimitar a quantidade de linhas, o título não é contado. Professora, então, o título pula uma linha e inicia a história, certo? Essa linha que pulou também não conta, tá bom? Conta-se a partir do momento que você inicia a história. A primeira linha que iniciou a história, tá bom? O título não conta, beleza? É importante falar. Vamos voltar lá ao jarro. O corvo e o jarro. Então, a gente tem inteiro o enredo. A gente tem no primeiro parágrafo a apresentação. Aqui a gente está falando de elementos do enredo, certo? A apresentação, então, é um corvo que morria de sede, se aproximou de um jarro que uma vez viu cheio de água, certo? Então, eu já sei sobre quem eu estou falando, tá? Qual é a complicação desse enredo? Qual é o grande problema, né? Que ele tentou derramar esse jarro, mas ele não conseguiu, porque era pesado demais. E aí, então, ele estava com sede, ele precisava, né, tomar a água. Então, ele começou a jogar um monte de aguinha. Um monte de bolinhas de gude, desculpa, né? Qual é o desfecho? Qual é o clímax, na verdade? O clímax ele jogou tantas bolas dentro do jarro que a água subiu até o gargalo. Que bom, né? Podia ter derramado até a água, né? E não sobrado para ele, certo? Qual é o desfecho? O desfecho é que o corvo pôde beber essa água porque estava no gargalo e ele alcançava, certo? Tá bom? Então, simples assim, certo? Vamos ver, então, aqui o pente, certo? Aqui, então, a gente vai falar sobre os elementos da narrativa, tá bom? Aqui a gente falou sobre os elementos do enredo, tá? E aqui da narrativa. Personagem. Então, protagonista, o corvo. Secundário, o jarro. O espaço a gente podia deixar como psicológico, porque eu não tenho, na verdade, assim, se está numa casa, se está numa sala, num quarto, num banheiro, na cozinha, sei lá onde, né? Mas ele existe, esse espaço. E esse espaço, então, ele é psicológico, tá? Podem anotar aí como espaço psicológico. O narrador, quem é esse narrador? Ele é onisciente. Vamos voltar lá para ver se tem alguma narração de emoção, tá bom? O corvo, ele fica desapontado, gente? Né? É uma emoção que ele está falando aqui, o narrador, ele está descrevendo a emoção do corvo.
O corvo ficou desapontado. Pronto. Então, ele sabia o que ele estava sentindo. Então, por esse motivo, o personagem, o narrador, ele é onisciente. Certo? Tempo psicológico. Não havia aí uma descrição cronológica de começo, meio e fim, de ordem natural das coisas, enfim, né? Não tinha nada parecido assim de que o corvo, ele, quando nasceu, não tem nada disso, né? Então a gente chama de tempo psicológico, tá? O enredo. Qual é a história? Então, um corvo que queria beber água, que estava no jarro e teve uma ideia que deu certo. Foi isso? Foi isso que aconteceu, né? Acho que eu comi aqui uma letrinha. Estava. Tá bom? Então, eu tenho aqui o pente, que são os elementos da narrativa. Aqui eu tenho os elementos do enredo, certo? Que a gente já falou sobre eles. Acho que deu para vocês entenderem, certo? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar uma mensagem pelo WhatsApp, tá bom? Claro que a gente pode assistir lindamente, né? Capitu e Bentinho, como eu adoro, né? Esse vídeo, essa série, esse livro, esse autor. Tá bom? Então, fiquem à vontade para vocês assistirem Capitu e Bentinho no seu primeiro beijo. Aí, então, a gente encontra um cenário incrível e uma descrição, um narrador onisciente, maravilhoso, né? Enfim, a gente tem aí personagem principal, personagem secundário, né? A gente tem também o tempo e espaço, por aí vai, tá bom? Bom, meus amores, eu quero agradecer a presença de vocês. E aí, então, a gente encerra a aula de hoje, porque, na verdade, a gente ia trazer apenas como fazer a leitura desses elementos da narrativa dentro de 2 textos tão pequenos, né? A gente consegue? Sim, a gente consegue, sim. Tá bom? Um beijo, muito obrigada. Até mais. Boa semana.